E aí, shalom a todos, que o Altíssimo abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Agradeço aí pela sua presença, a você que está assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui de hoje estarei falando em cima de como que os discípulos do Messias eram chamados, no que eles se baseavam, o que eles seguiam. Inclusive, isso é um anúncio da live que farei hoje aqui no meu canal do YouTube, expondo a origem do cristianismo e o que há por trás da fundação do cristianismo. Eu sei que pode parecer polêmico para muitas pessoas, mas fato é que o cristianismo não foi fundado pelo nosso Salvador, que foi pregado no madeiro pela remissão dos nossos pecados. É uma religião que foi fundada depois. E nessa live estarei apresentando por lá fontes históricas e também das escrituras que confirmam isso. Mas o foco desse vídeo de hoje é falar em como que os discípulos eram chamados entre si e no que eles se baseavam. Vamos pegar aqui Atos 24, verso 5, para a gente começar a entender. Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Nesse caso, era os sacerdotes do templo fazendo acusações contra Paulo, dizendo que Paulo era o líder da seita dos nazarenos. Interessante esse nome nazarenos, não é? Então os discípulos, eles eram chamados de nazarenos. E por esses fariseus, saduceus, escribas e entre outros, era tido como uma seita. Por isso que ele chamou de a seita dos nazarenos. Mas veja outros nomes, antes de explicar com mais detalhes acerca dos nazarenos, que os discípulos e os apóstolos também eram chamados. No contexto mesmo de Atos 24, no verso 14, está escrito o seguinte: contudo, confesso-te que sirvo sim ao Criador de nossos pais, como discípulo do caminho a que denominam seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas. Paulo confirmando que ele andava de acordo com a lei e com os profetas. Só provando aqui que ele nunca foi contra a lei, como algumas pessoas querem titular, e como é presente no próprio cristianismo, na grande maioria das denominações. Então perceba que outro nome que os discípulos eram chamados era de membros ou discípulos do caminho. E esse nome nós vemos em outros textos do livro de Atos. Aqui em Atos 9, verso 1, entremetente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Nessa época, Paulo ainda não era convertido, muito pelo contrário, né? Ele perseguia a igreja do Messias, mas continuando. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Em Atos 19, versos 8 e 9, assim, durante 3 meses, agora Paulo já convertido e fazendo o trabalho, fazendo a obra, como discípulo do Messias, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino do Criador. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então, o que a gente percebe por meio desses textos? Que os discípulos do Messias, eles eram chamados de membros ou discípulos do caminho, ou também de nazarenos. E por que eles eram chamados de nazarenos? Porque o nosso Salvador, o Messias, ele era nazareno, cumprindo o que está escrito em Mateus 2, verso 23. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré, cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, os discípulos do Messias no passado, eles eram chamados de nazarenos, eram chamados de membros do caminho e também, em algumas ocasiões, eles eram chamados de messiânicos. E eles andavam de acordo com a Torá, com a lei do Criador, alinhados, obviamente, com a fé do nosso Messias, ao contrário da maioria dos judeus de sua época. E pais da igreja mencionavam isso. Depois eu vou colocar aqui alguma dessas citações. Mas agora falando sobre Nazareno, o que esse termo significa e como ele nos traz uma revelação em cima da figura do Messias e em cima também de seus discípulos, que esse nome tem um significado muito mais profundo do que costuma aparecer nas traduções. Veja Isaías 11, verso 1, o que está escrito: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Jessé era pai de Davi, e sabemos muito bem que por meio de Davi veio o Messias, certo? Agora, olha que interessante. A palavra original traduzida como rebento
nesse contexto, é Netzer. Netzer aponta para o Messias, o Nazareno e seus seguidores. Tanto é que seus discípulos no hebraico eles eram chamados ao equivalente de Netzaret, ou Netzarim. E esse termo provém do radical do verbo natzar, que denota guardar, cumprir, vigiar como atalaia, muito usado na antiga aliança para expressar a guarda e o cumprimento dos mandamentos da Torá, dos mandamentos do Criador. Por isso a gente conclui que Nazareno é aquele que tem cuidado, que tem zelo e que preserva a lei do Criador. Assim eram os discípulos do Messias. Então veja que esse termo, além de representar o Messias, o rebento que surgiu, que produziria muitos frutos, isso aponta para os frutos do reino celestial, por tudo que ele fez e também por formar todos os discípulos que ele formou, também significa que tanto ele quanto seus discípulos seriam zelosos com a Torá, seriam zelosos com a lei do Criador. E é exatamente isso que os discípulos e os apóstolos no passado eram, só depois que essas coisas foram sendo distorcidas e distanciadas. E no próprio contexto de Isaías 11, veja a continuação. O Espírito de Yahweh, o Criador, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Criador. O amor reverente a Yahweh será a fonte da sua inspiração, ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer, antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, usará sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Ou seja, uma profecia muito clara aí que aponta diretamente para o nosso Messias. E nós vemos que nesse contexto que aponta para o Messias, tem esse termo Netzer, que pode muito bem ser compreendido como Nazareno. Por isso que ele foi chamado de Nazareno. Então a gente percebe que o rebento, ou seja, os nazarenos, os discípulos do Messias, deveriam produzir frutos, como o nosso próprio Messias também produziu. É por isso que em João 15 vai dizer para a gente o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Ou seja, nós como discípulos do Messias ou Nazareno, precisamos produzir frutos do Espírito, alinhados com a fé no Messias, que é a fidelidade no hebraico, e com os mandamentos do nosso Criador, que só estão aí para nos auxiliar. E em Salmo 119, veja o que vai falar em cima dos mandamentos do Criador. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam, aí a palavra original utilizada é Natzer, suas prescrições e o buscam de todo o coração. Ou seja, aqueles que guardam as prescrições, os mandamentos do Criador, Natzer, no hebraico, são justamente os discípulos do Messias. Essa é a função de seus discípulos, esse é o papel de todos nós, como servos dele. Então veja que qualquer ensinamento que contraria essa ideia primordial que o Messias veio trazer, já que ele enfatizou que ele não veio abolir a lei, mas sim trazer o pleno cumprimento, ela é contrária ao seu evangelho e não pode ser vista como um ensinamento que vem diretamente dele, mas sim como uma apostasia de seus ensinamentos, como é presente no sistema cristão no geral. E por falar no termo cristão, sim, os discípulos em Atos 11, verso 26, foram chamados de cristãos. Eles não se chamavam de cristãos, mas sim foram chamados de cristãos por muitos gentios que havia lá em Antioquia, que se localizava na Grécia. E lembrando que cristão do grego cristianos é o equivalente ao hebraico e aramaico de messiânicos. E os discípulos, sim, eles se chamavam de messiânicos, mas no equivalente grego, cristianos, que pode ser traduzido como cristãos, eles foram chamados pela primeira vez lá em Antioquia. E o maior problema nem é isso, mas sim como que esse termo foi usado depois por homens que começaram a se desviar das raízes hebraicas da fé, começaram a se desviar dessa doutrina e fundaram uma nova vertente totalmente diferente da mensagem que o Messias veio trazer. E é isso que eu vou falar com mais detalhes na live. Por isso deixo aqui o anúncio da live, onde estarei expondo tudo isso que estou falando aqui agora. E lá vou mostrar com fontes históricas que entendimentos como a ideia de o domingo substituir o Shabat, de a graça anular a lei, de o Novo Testamento substituir o Velho, de a igreja substituir Israel e de o cristianismo substituir a fé hebraica, a fé que os discípulos tinham,
tudo isso é fruto dessa apostasia que nada tem a ver com a mensagem que o Messias veio trazer. E dentre vários outros entendimentos que hoje são predominantes e são tidos como se fossem ensinamentos do Messias, mas que não são nem de longe. E muitos pensam que a apostasia só começou com Constantino lá por volta dos anos 300, 310, 320 depois do Messias, mas o que Constantino fez foi pegar uma religião já apostatada da fé genuína, das raízes da nossa fé, e corrompeu ainda mais. Foi isso que Constantino fez, porque o cristianismo que chegou a Constantino já era corrompido, já era distanciado da mensagem que o Messias e seus discípulos e os apóstolos seguiam. Aí Constantino fez, ele corrompeu ainda mais essa vertente e levou a apostasia no nível máximo e colocou inúmeros costumes pagãos para aí sim estabelecer a apostasia no nível máximo. Mas, como eu disse, essas informações vão ficar para a live. E por fim, nesse vídeo, vou citar aqui as citações de pais da igreja que confirmam no que os nazarenos criam e em que eles se baseavam, e sim, só confirmando que os nazarenos é que eram os verdadeiros discípulos do Messias no passado. Os apóstolos eram chamados de nazarenos, e aqueles que vieram após os apóstolos, que ainda se mantiveram firmes nos ensinamentos do Messias, também eram chamados de nazarenos. Veja o que Jerônimo, pai da igreja, em comentários de Isaías 8, verso 14, ele vai falar para a gente. Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, a Torá, até porque esses pais da igreja achavam que não precisava mais observar a Torá, mas eles reconheciam que os nazarenos seguiam o Messias alinhados com os mandamentos do Criador, com a Torá. Agora veja o que Epifânio de Salamina, em Panarion 29, vai falar. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei Torá proclama e na forma judaica, exceto por sua crença no Messias. Eles discordam dos outros judeus porque eles vieram à fé no Messias. Ou seja, mais uma fonte confirmando que os nazarenos seguiam os mandamentos do Criador e tinham a fé no Messias. E também tem outras citações, mas eu vou deixar mais para a live, para falar com mais detalhes, com mais profundidade. E esse foi o vídeo de hoje. Tu entende quando eu falo que o cristianismo não foi fundado pelo Messias, mas que é fruto de uma apostasia que se iniciou depois e que os discípulos nem de cristãos, eles se chamavam entre si, foram sim chamados de cristãos lá no contexto de Antioquia, mas era um contexto totalmente diferente, eles falavam grego, eles não falavam hebraico e aramaico, e o termo equivalente ao que eles se chamavam era messiânicos. Por quê? Porque eles seguiam o Messias. Então os discípulos eram chamados e se chamavam de nazarenos, de membros ou discípulos do caminho e também de messiânicos. E cristão só foi surgir depois, o cristianismo só foi surgir depois, com homens que começaram a se desviar da sã doutrina. E um desses homens, inclusive, chegou a frequentar os concílios de Jerusalém, chegou a conhecer pessoalmente Pedro, Tiago e o próprio Paulo, e mesmo assim se corrompeu depois, quando ocorreu a invasão lá em Jerusalém nos anos 70 e muitos nazarenos morreram e tiveram que se espalhar. Aí esse homem percebeu uma ótima oportunidade de estabelecer um novo sistema onde ele podia estabelecer o que ele bem quisesse sem que tivesse alguém para contrariar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que o Eterno abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e nos vemos na live às 8 horas, horário de Brasília, se assim o nosso Altíssimo Yahweh permitir. Shalom a todos e que Yahweh os abençoe em nome de Yahushua.